Galera, pensa que eu falo para vocês que o lançamento mais recente da Intel está desabilitando o Hyper-Thread, ou que boa parte das coisas introduzidas nos Meteor Lake vai ser simplesmente colocado fora, ou mais, que agora os processadores Intel vão trazer memória RAM embarcada. Eu sei que esses destaques e mais o fato de que eu estou na rua mais aleatória que vocês já viram eu gravar um vídeo faz parecer que essa é uma produção de 1º de abril que o Adrenaline errou a data, mas não, galera. Nesse vídeo eu vou detalhar os lançamentos da linha Lunar Lake, a próxima geração Intel Core, e tem bastante coisa bem surpreendente além do cenário exótico que a gente está gravando esse vídeo. O motivo desse vídeo estar acontecendo aqui é que eu estou em Taipei, em Taiwan, estamos na pré-Computex e a Intel fez um encontro com jornalistas para mostrar os detalhes da microarquitetura. Eles fizeram apresentações bem detalhadas de como vai ser os próximos processadores Intel Core, codinome Lunar Lake. E sim, parece que foi ontem que foi lançado os Meteor Lake e vocês não estão exatamente errados. A Intel deu uma acelerada nos ciclos de lançamento, de introdução de novas litografias e novas tecnologias, porque, bom, tem pressão vindo aí. Nós temos, além dos lançamentos, a AMD Ryzen, que obviamente vai ter anúncios ao longo da Computex, nós temos um terceiro player chegando. A Qualcomm está introduzindo o Snapdragon, o X Elite, está prometendo ser capaz de rodar aplicações x86 com bastante eficiência, apesar de ser feito em arquitetura ARM. Então está surgindo um player novo que está colocando uma pressão e a Intel está tentando, dentro do possível, mostrar que está sendo reativa e também, na verdade, proativa em desenvolver novas tecnologias para fazer frente a esses produtos. Então o foco foi principalmente eficiência. A Intel mexeu muito no produto para tentar tornar ele o mais eficiente possível. E isso significa mudanças bem grandes, apesar de a gente ter acabado de ver uma mudança gigantesca que foi o Meteor Lake, o Lunar Lake pega aquilo e mexe em muita coisa de novo. Então, primeiro, nós temos a mudança nos blocos. Os Meteor Lake haviam introduzido uma série de blocos. Nós tínhamos o bloco dos gráficos, nós tínhamos os blocos da computação, nós tínhamos o bloco do SoC, de economia de energia, o bloco da plataforma e outros blocos que eu esqueci e já posso esquecer, porque a próxima geração Lunar Lake tirou boa parte desses tiles. Agora são no total 3. Nós temos o tile de compute, o tile das controladoras da plataforma e o tile de filler. Galera que acompanha anime sabe do que a gente está falando. E sim, assim como os episódios filler, que se você quiser pular do seu desenho favorito não vai fazer falta, o filler na verdade é só um preenchimento para formar o desenho retangular do die. Não tem estruturas ali, é só preenchimento mesmo. Outra mudança surpreendente, então, além de muitos daqueles conceitos de vários tiles terem saído, nós temos também a mudança da fabricação. Enquanto que os Meteor Lake tinham algumas partes feitas pela TSMC, outras partes feitas pela Intel, agora a Intel foi full TSMC. Vai ser aqui de Taiwan mesmo que vai sair a fabricação e a Intel vai apenas desenhar os chips. Ela vai projetar, vai fazer o projeto, entregar para a TSMC que vai em si fazer a fabricação desses chips. Isso provavelmente foi uma estratégia para acelerar a introdução de transistores menores. Tanto que o tile de compute, ele vai ser feito em no processo da TSMC de 3N, né, os 3 nanômetros, enquanto que a parte ali de controladora da plataforma vai ser feita uma litografia um pouquinho maior, mas ainda assim da TSMC em 6 nanômetros. O que mudou nas estruturas? Então, o SoC foi abandonado e o conceito também de nós termos os LPE Cores, que nós tínhamos no Meteor Lake, que eram os núcleos de baixíssimo consumo, eles saíram. Agora nós temos apenas 2 núcleos, nós temos os núcleos de performance, os P-Cores e os E-Cores, os núcleos de eficiência. A Intel está prometendo que a nova geração dos seus núcleos de eficiência é eficiente o bastante para eles não precisarem de mais um núcleo de baixo desempenho e de uma estrutura SoC. Agora você, em teoria, consegue ter somente os núcleos de eficiência, uma gradação ali de capacidade de entregar performance em baixo consumo e alto desempenho numa janela que eles sozinhos já entregam isso sem necessidade de você ter um terceiro tipo de núcleo para baixíssimo consumo. Lunar Lake vão trazer um total de 4 núcleos de eficiência e eles vão conseguir entregar uma performance, eles conseguem entregar tanto mais alta performance em baixo uso de energia, para ser o equivalente ao que eram os LPE Cores, eles conseguem subir a performance em 2,9 vezes comparado com os LPE Cores entregavam, consumindo o mesmo nível de energia, então um salto grande, consumindo a mesma quantidade de energia que eles consumiam, mas ele chega a entregar até 4 vezes mais performance se você continua escalando e entregando mais desempenho. Então, a Intel está abandonando a estrutura dos LPE Cores porque, em teoria, agora só os núcleos de eficiência eles conseguem desde baixíssimo consumo com bom nível de desempenho até um bom nível de desempenho quando se dá mais energia para eles. O que nos traz agora para os núcleos de performance, que é quando os núcleos de eficiência não dão conta. A estrutura agora do Lunar Lake vai funcionar tentando entregar as funções para os
núcleos de eficiência, até o momento em que eles chegam ao máximo da capacidade deles. Esse é o momento em que esses chips vão ativar os núcleos de performance. Eles entregam até 50% mais desempenho do que você teria com os núcleos de eficiência. E você tem mais 4 núcleos de performance, então vamos ter um total até de 8 núcleos. Mas aqui que pega outros momentos bem inesperados desse lançamento, que é a Intel tá abandonando o Hyperthread nesses produtos. O Hyperthread foi introduzido lá em 2002 no Pentium 4 e é uma constante da empresa há anos. Muitas vezes como eles até diferenciavam seus produtos, como por exemplo um Core 5 e um Core 3 do Core 7, às vezes a diferenciação era só ter Hyperthread, então era um diferencial dos produtos e que a Intel está visivelmente mudando a estratégia, está focando especialmente em performance por thread. Quem já viu testes no passado sabe que eventualmente você desligar o SMT dos AMD Ryzen ou desligar o Hyperthread dos Intel Core, você consegue um pouquinho mais de performance em games por causa dessa característica. É pior para o multithread, é pior para o multitasking, mas é melhor para performance por thread quando você desabilita esse recurso. Então a Intel diz que consegue entregar tanto desempenho na sua nova tecnologia dos núcleos de performance que ela pode desabilitar o multithread e ainda entregar muito desempenho e, inclusive, entregar mais desempenho por thread graças a essa mudança. É uma alteração histórica, se considerar que estamos aí desde 2002 com a empresa usando essa tecnologia. 22 anos depois, ela vai apresentar um produto que não vai usar o Hyperthread e vai mudar a filosofia, focando principalmente performance por thread e não em ter muitos threads. Então, por exemplo, um processador da geração Meteor Lake, usando de exemplo aqui um Core Ultra 7, um 165H, que é um high-end dessa geração ali, Meteor Lake. Ele tinha um total de 22 threads, que ele tinha, se não me engano, 4 núcleos de performance, 8 núcleos de eficiência, mais 2 núcleos de baixíssimo consumo, alguns com Hyperthread, outros sem Hyperthread. No final das contas, nós tínhamos um total de 28 threads. Essa conta vai cair para 8, porque agora são 4 núcleos de eficiência, 4 núcleos de performance e nenhum deles tem Hyperthread. É um thread por núcleo. De acordo com as estimativas da própria Intel, o ganho deles vai ser em média de 14%. Então eles vão entregar mais de 2 dígitos percentuais de ganho em muitas das aplicações e com um detalhe de que em baixo consumo, quando você está dando menos energia para esses núcleos, o ganho chega a quase 18%. Então no balanço, a Intel decidiu que fazia mais sentido ter muita performance por thread do que ter muito multithread. Na minha opinião faz sentido, porque os notebooks, muitas das ações você não tem capacidade de paralelismo. Então, coisas como renderizar no Blender, tem algumas ações que você consegue usar todos os threads, mas games ou, por exemplo, o seu uso diário, rodar alguma aplicação aqui ou ali, elas não fazem uso de todos os threads. Então faz mais sentido você ter um thread mais potente do que você ter 22 threads, porque nem sempre você vai conseguir distribuir trabalho para todos esses 22 threads. Bom, isso é só a parte de núcleos, que inclusive outra mudança deles é que mudou o espaço. Então os núcleos agora estão ocupando mais espaço, mas a Intel ainda está dizendo que no balanço final, quando eles olham espaço versus consumo versus performance, os Lunar Lake vão entregar 15% mais performance por watt e por milímetro quadrado. Tudo isso junto, eles estão entregando mais desempenho por espaço e, como estamos falando de produto para notebooks, faz todo sentido essa preocupação com espaço e com a questão da energia. Agora outras estruturas. Parte de gráficos. Nós temos então agora os gráficos de Intel, os Intel Arc, eles estão indo para sua segunda geração, o codinome Battlemage. De acordo com a empresa, o ganho de performance vai ser de 50%. Então, considerando já que o Intel Arc da primeira geração já entregou um ganho para o gráfico integrado alto, a gente vai ter um incremento de 50% de desempenho ainda, 50% de incremento sobre incremento, o que dá bastante coisa. E o restante está ali ainda disponível. Nós temos a aceleração de Ray Tracing, nós temos suporte a Machine Learning e IA acelerado para coisas como o Intel XeSS e também temos a introdução agora de um novo codec. Então, recentemente a gente falou das vantagens do AV1, está sendo apresentado um novo codec, o VBC, que ele traz uma imagem mais nítida, especialmente para textos, a compressão dele é mais eficiente e a Intel está indicando isso principalmente para você fazer acesso remoto às máquinas. Então, quando você está trabalhando virtualmente ali, está acessando sua máquina, está tendo que comprimir a imagem dela e mandado para você pela internet, isso vai fazer bastante diferença, as interfaces vão ficar mais legíveis e, é claro, se você for gravar seu gameplay, também vai ter os benefícios desse codec mais eficiente que vai ser acelerado via hardware nos Lunar Lake. E a outra estrutura, a NPU, esse que é o tema da Computex, o AI. A NPU ganhou um salto gigantesco. Então, de acordo com a Intel, ela está saltando em 4 vezes essa nova geração, essa quarta geração da tecnologia NPU que a Intel está usando. Ela vai saltar dos mais ou menos 12 TOPS, que a unidade, né, são trilhões de operações por segundo, são as top, sai de 12 TOPS, né, para um total de 48 TOPS. Esse salto é grande, mas entra aqui uma questão polêmica, porque muita gente viu a apresentação ali do Copilot Plus da Microsoft, a gente começou a ver usos mais práticos, né, do Machine Learning embarcado nas máquinas, do IA embarcado nos nossos próprios computadores, porém a Microsoft pede 40 TOPS
de performance para você entregar isso. Ou seja, a galera acabou de comprar ou está prestes a comprar Meteor Lake, e esses processadores estão abaixo da especificação para rodar o Copilot, ou pelo menos está abaixo da especificação para rodar só na NPU. Lembrando que CPU e GPU também são capazes de rodar essas aplicações, então nada impede que você pegue, por exemplo, o Meteor Lake e rode Copilot Plus. O problema aqui é que ele não vai ter a eficiência que você vai ter num produto que pode usar só a NPU para fazer isso. Ele vai precisar dedicar recursos da GPU, vai precisar perder performance do processador, e a ideia aqui é justamente que uma aplicação como o Copilot rode em conjunto com o seu jogo, o que você está fazendo no seu PC, e você não sinta perda de performance, porque a NPU sozinha consegue fazer todas as operações necessárias para o Copilot atuar. Então esse salto de 4 vezes é importante porque ele coloca o Lunar Lake dentro da especificação que a Microsoft vai pedir para o Copilot Plus. Então esse salto dos 12 para os 48, esse salto de 4 vezes, sobram uns 8 tops de performance ainda e está dentro da especificação necessária para rodar o Copilot somente na NPU, sem ficar perdendo e dedicando recursos do seu sistema, perdendo recursos da sua GPU, perdendo recursos da sua CPU. De acordo com a Intel, se você utilizar todo o chip para fazer inferências, para usar a IA, o Lunar Lake pode chegar a entregar 120 tops. Apesar da NPU entregar 48 tops, na verdade a GPU entrega mais performance que a NPU, só que ela tem a desvantagem de, ela consome muito mais energia, então nós temos uma economia muito grande, a duração da bateria aumenta muito se você rodar essa aplicação em NPU, e segundo que você está perdendo o recurso da GPU, a GPU está gastando parte dos seus recursos para rodar essa aplicação, está rodando um game, fazendo alguma outra coisa que usa seu chip gráfico, a tendência é que você sinta a disputa pelos recursos do sistema e você tem uma redução da performance do seu sistema. E agora, comentando do resto das estruturas, vou passar rapidamente sobre o controlador ali da plataforma, o bloco. Vai receber um upgrade aquela região, então você, por exemplo, vai ter suporte até 3 conexões Thunderbolt, você vai ter um upgrade para o Wi-Fi de nova geração, Wi-Fi 7, o upgrade para o Bluetooth 5.4. Agora, a tecnologia Intel também vai ser possível que ela trabalhe com múltiplas frequências ao mesmo tempo, então Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 2.4 GHz, ao invés de ela operar em uma dessas faixas, ela consegue usar todas ao mesmo tempo, e se você cair de uma para outra, você não sente essa queda, essa troca, ou você pode dedicar aplicações usando em 2.4 e outras que demandam mais banda usar a 5 ou a Wi-Fi 7, então ela vai ser mais eficiente nessa distribuição. Mas agora, o que realmente surpreende é o fato da memória estar presente junto dos chips. Então, essa é a primeira vez que o package de um processador Intel já vai incluir a memória RAM. A empresa vai lançar 2 opções, você vai ter a opção de ter 2 módulos de 8 GB, totalizando 16 GB, e também opções com um total de 32 GB de memória, 2 módulos de 16. Eles vão estar embarcados junto na estrutura do processador, e isso é muito positivo para a performance. Nós temos uma largura de banda de comunicação entre as memórias e os processadores, que é um dos fatores, inclusive, que eles disseram que o multithread a tecnologia Hyperthread não era tão relevante, porque a comunicação entre as memórias e o processador estava numa relação, é uma das relações que mudaram nessa nova geração, e o Hyperthread acabava criando um gargalo que era desfavorável para o single thread. Era melhor operar sem o Hyperthread habilitado. Então, as memórias agora vão estar presentes diretamente no processador e eles vão operar numa frequência de até 8.500 MTS. Então, também vão ser memórias operando em muitas transferências por segundo, outra coisa que vai impactar também no desempenho dessa geração. Teve menções bem breves para os processadores de desktop. Então, nós estamos esperando a Intel entregar nos desktops uma mudança grande, como fez nos notebooks. A 14ª geração foi essencialmente um Raptor Lake 2, o retorno, basicamente usando as mesmas estruturas e pequenas mudanças de frequência. Tem menção aos desktop, somente na parte ali de cores. Ali naquela parte da apresentação eles mencionam que os núcleos de eficiência nos desktops vão ser mantidos como eles são hoje. Então, nos notebooks são 4 núcleos de eficiência, fazendo aquele cluster ali para quando você quer economizar energia, até você ser forçado a usar os núcleos de eficiência. Nos desktops a lógica vai ser outra, eles vão estar presentes ainda naqueles módulos com muitas estruturas. Nós tínhamos até 16 núcleos de eficiência dependendo do processador, então alguns processadores, os desktops ainda vão trazer os núcleos de eficiência em volume. O objetivo lá é aquela mesma lógica de você ter muitos deles, inclusive compartilhando cache, para tornar possível ter tantos numa área tão pequena. A diferença é que eles vão ser usados para dar poder de multithread. Então, enquanto nos laptops eles estão focando mais no single thread, estão tirando o hyperthread, estão reduzindo o número de threads, nos desktops os núcleos de eficiência ainda vão estar lá, especialmente para ser aquela contagem absurda de threads. E acredito que faz sentido, afinal de contas, nos desktops, que é onde você vai ter essa renderização do Blender que eu mencionei antes, essas aplicações multithread pesadas, o desktop elas são mais relevantes do que nos notebooks, especialmente os notebooks ultra finos, em que você realmente vai tirar mais benefícios de um single thread mais potente. Lembrando que não é que eles tenham poucos threads, eles ainda vão ter 8 threads, que é uma contagem bem relevante, bem ok para um notebook de uso cotidiano, ou até um notebook que rode algumas aplicações um pouco mais pesadas, mas não está projetando nada em 3D no
Cinebench ou algo do tipo. Bom, galera, essa aqui foi uma visão geral do Lunar Lake. A gente vai ter um artigo completo lá no site para vocês lerem mais detalhes, com mais informações do que eu consegui lembrar aqui gravando no meio da rua em pé, enquanto ameaça começar a chover a qualquer momento. Então é um pouquinho de pressão, é muita pressão para minha cabeça, mas 24 horas de fuso. Então, se vocês quiserem ver mais detalhes, o texto lá no adrenaline.com.br vai trazer mais sobre essa nova geração de processadores. E também fiquem de olho aqui no YouTube, que a gente vai trazer todas as nossas impressões aqui direto de Taiwan, de tudo que vai rolar. Assina o canal e marca com o sininho aí para vocês não perderem nenhum vídeo que a gente mandar direto aqui do outro lado do mundo. Não é figura de linguagem. Até a próxima. Tchau, tchau.